Louvado seja o Senhor. Se você crê nesse nome poderoso, ore comigo agora. Senhor, em nome do Cordeiro Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós adoramos a Ti, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo. Nosso coração se enche de alegria e de gratidão. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos, vem sobre nós e nos abençoe e faz resplandecer o Teu rosto sobre nós. Vem, Senhor, sobre nós, vem nos tocar, venha nos curar, venha nos abençoar, Jesus, por meio de Tua palavra. Vem nos abençoar, Senhor, um pouco mais, e que sejamos transformados, tocados, aperfeiçoados, renovados na nossa fé, renovados na nossa esperança, sejamos renovados no temor. Enche-nos o Espírito, Senhor, enche-nos o Espírito, para que vivamos do modo como o Senhor quer que vivamos, e que a glória e a honra seja sempre ao Senhor. Hosana nas alturas, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, glória ao Senhor. Graça e paz de Jesus a todos vocês. Quero convidar os queridos a abrirem a Bíblia. Vamos ler a palavra no livro dos Salmos, o Salmo de número 55. Na leitura da palavra de Deus, o Salmo 55. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 12. Versículos 12, 13 e 14 do Salmo 55, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens e vamos falar hoje sobre os desafios da comunhão. Os desafios da comunhão. Salmo 55, versículo 12 a 14. Com efeito, não é o inimigo que me afronta, se o fosse eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Pode ficar à vontade. Queridos irmãos, durante essa série de sermões a respeito de koinonia, a respeito de comunhão, nós já vimos que Deus é a fonte de toda a comunhão. Nós vimos também que Jesus é o restaurador de toda a comunhão. Nós vimos também que o Espírito Santo, ele preserva, ele está encarregado de preservar a comunhão. E ontem vocês ouviram que nós precisamos dela, ela é necessária para a nossa vida. Mas nós temos de reconhecer, koinonia não é possível sempre. Nem sempre a gente consegue ter comunhão com as pessoas. Por causa da presença do pecado, ainda estamos sujeitos a inimizades, intrigas e divisão. O que agrava a questão é que os conflitos de relacionamentos mais profundos quase sempre acontecem com pessoas que amamos. Quase sempre as pessoas com quem a gente enfrenta algum tipo de atrito são as pessoas a quem a gente quer bem. E essa angústia é também enfrentada por Davi no Salmo 55. Essa é uma das questões que ele trata aqui. Porque no Salmo 55, Davi está dizendo de que a pessoa que o ofendeu, que o feriu, que o afronta, não é um inimigo, não é um estrangeiro. A pessoa que o afronta, que o odeia, que se exalta contra ele, é alguém próximo, é um amigo. Veja o versículo 14. Juntos nós andávamos, nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi está falando de uma situação em que a gente entra em atrito e com alguém que a gente ama, que é do nosso, é pessoa chegada a nós, é pessoa próxima a nós. E é isso, de fato, que geralmente acontece.
Quantos aqui conhecem um personagem, uma pessoa pública chamada Silvio Santos? Embora nem todos levantaram as mãos, eu sei que todos conhecem. Alguém aqui está magoado com o Silvio Santos? Alguém alguma vez, fiquei chateado, o Silvio Santos não devia ter dito aquilo. Não. E por quê? Porque ele não é pessoa do nosso relacionamento. Agora, é possível que em algum momento você tenha ficado magoado comigo. Dificilmente a gente vai se ferir com alguém com quem a gente não se relaciona, com alguém que a gente só conhece de vista. Dificilmente você tem problema com alguém que você só conhece de passagem. Geralmente os atritos vão acontecer entre pessoas próximas, pessoas que têm algum tipo de vínculo mais especial. Conflitos assim, dessa natureza, fazem parte da vida comum dos filhos de Deus, irmãos. Pergunte a Caim e Abel, Esaú e Jacó, Davi e Saul. Pessoas que desfrutaram de algum grau de relacionamento, de amizade, de convivência. Alguns desses que eu citei aqui eram irmãos, e eles enfrentaram crises de relacionamento. Dá uma olhada, por exemplo, na igreja corintiana. Presta atenção, corintiana. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja divisão entre vós. Antes, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Paulo diz que ele recebeu informação que tinha divisão, que tinha briga na igreja de Corinto. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então a igreja de Corinto, ela estava cheia de partidos, de facções, grupinhos. Tinha o grupinho de Paulo. Não, eu sou discípulo de Paulo. Outros eram discípulos de Pedro, o outro de Apolo. Não, eu sou de Cristo. Então a igreja estava cheia de grupinhos. A igreja de Corinto, uma igreja cristã, uma igreja pastoreada pelo maior pastor depois de Jesus que o mundo já conheceu. Não sei se alguém se atreveria em sã consciência dizer: não, eu acho que eu sou ganho de Paulo. Não. Então, o melhor pastor de todos pastoreava uma igreja que tinha sérios problemas com relação à unidade. Então, as desavenças, elas são uma coisa que vem desde a entrada do pecado no mundo. Infelizmente, a gente não consegue ter comunhão sempre, essa é a verdade. Também houve desavença entre outros irmãos da Bíblia, que é o irmão Saulo e o irmão José. Quantos aqui já ouviram falar no irmão Saulo? Esse é conhecido, mas você sabe quem é o irmão José? Saulo teve algumas desavenças com esse chamado irmão José. O Saulo você conhece também por um outro nome que eu acabei de mencionar, Paulo. Era um outro nome de Saulo, Paulo. Não é que ele mudou de nome. Saulo era um nome, uma identificação judaica, e Paulo, uma identificação gentílica. Mas ele tinha um outro irmão em Cristo, conhecido entre os judeus como José, ou também como Barnabé. A Bíblia diz, lá no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, que havia um irmão chamado José, e os apóstolos lhe deram um sobrenome, Barnabé, que significa filho da consolação. Ou poderíamos também traduzir como filho do encorajamento. Era Barnabé, ele era um bom crente da igreja do primeiro século, desprendido, de acordo com o capítulo 4, versículo 36 e 37, não era apegado aos bens materiais, ele era desprendido e era um homem motivador. O fato dele receber esse sobrenome, filho da consolação, é isso que significa Barnabé,
indica que ele era um encorajador. Barnabé era daqueles caras que acreditava nas pessoas, no potencial das pessoas e estimulava as pessoas a serem melhores. Barnabé é aquele que ia atrás daquele que as pessoas já estavam até desanimando, dizendo: esse aí a gente já lutou muito, não adianta insistir com esse sujeito. Barnabé era daqueles que ia atrás. Barnabé era aquele que levantava o ânimo das pessoas. Barnabé era o homem que levantava a moral das pessoas. Barnabé acolheu Saulo depois da conversão dele. Saulo se converteu, mas como você sabe, ele era um sujeito perigoso, perseguia a igreja, prendia crente. Aí o Saulo se converte. Quando ele se converte, ele vai para Jerusalém e lá ele tenta se aproximar dos discípulos, dos apóstolos. Mas o pessoal tem medo, pensa que Saulo podia ser um cavalo de Troia. De repente se fazendo de crente para entrar no meio dos cristãos e acabar com todo mundo. E não é de estranhar o medo deles, é bem razoável. Então eles ficam assustados, mas a Bíblia diz que Barnabé vai ao encontro de Saulo. Barnabé acredita que Saulo havia realmente se convertido, pega Saulo e apresenta aos apóstolos. Fala: não, gente, pode confiar, homem de confiança, Deus mudou a vida dele mesmo. E eles começam a pregar o evangelho em Jerusalém. Paulo começa a testemunhar, ele e Barnabé estão juntos, e por causa da proeminência que Saulo tinha, né, entre os judeus, e agora ele está pregando a respeito de Cristo, os judeus começam a perseguir Saulo, tentam matá-lo. Então os irmãos tiram ele da cidade, e ele acaba voltando para Tarso, que é a cidade natal dele. Então ele sai de Jerusalém e volta para Tarso. Barnabé permanece por ali. Depois que começa uma perseguição por causa da morte de Estevão foi o primeiro mártir entre os crentes. Morreu, foi assassinado por judeus raivosos. Saulo estava ali aprovando a morte. Depois da morte de Estevão, começou a haver perseguição entre os irmãos e eles se espalharam por todas as partes. E nesse processo de espalhar, a palavra de Deus chegou numa cidade chamada Antioquia. O evangelho chegou lá, pessoas começaram a se converter em Antioquia. Os apóstolos em Jerusalém enviaram alguém para consolidar o trabalho missionário em Antioquia. A palavra de Deus estava chegando até lá, então eles enviaram alguém para consolidar aqueles novos crentes. Quem que os apóstolos enviam? Barnabé. Ninguém melhor que Barnabé para consolidar o trabalho, o novo trabalho em Antioquia, que Barnabé era encorajador, ele era um homem que tinha um perfil discipulador, estimulava as pessoas, e Barnabé era um homem de confiança dos apóstolos. Ele vai para Antioquia, e lá em Antioquia, Barnabé ele começa então ele pregar, ele acolhe os irmãos, e ali Lucas registra no capítulo 11, e o versículo 24 do livro de Atos dos Apóstolos, ele fala um pouquinho sobre o caráter desse irmão que estamos chamando aqui de Barnabé. Ele diz, olha, ele dá as referências. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé, aquele que o pessoal chamou de filho do encorajamento, filho da motivação, ele é descrito por Lucas como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quem não gostaria de conviver com uma pessoa assim? Não é? Uma pessoa boa, o Espírito Santo está sobre ela, é uma pessoa de fé. Eu imagino que Barnabé devia ser uma pessoa ótima, devia ser uma pessoa exemplar, muito boa de conviver. Barnabé está lá trabalhando, e o que Barnabé faz em Antioquia? Ele vai até Tarso buscar Saulo. Ele vai lá em Tarso buscar Saulo para ficar com ele em Antioquia, para liderar o trabalho lá, o pastoreio lá em Antioquia. Ele traz Saulo para ajudá-lo. Percebe que Barnabé começa um trabalho discipulador com Saulo. Saulo está lá em Tarso, e a narrativa bíblica não dá essa impressão para nós. Mas se você estudar melhor a narrativa de Atos dos Apóstolos, você vai descobrir que quando Barnabé busca Saulo em Tarso, já havia passado mais de 10 anos. Alguns falam em 14 anos aproximadamente, 14 anos, se não me engano. Que ele sai de Tarso e vem para Antioquia. Então passou bastante tempo. Não é que assim que Paulo converteu e já saiu pregando, já foi o cara que a gente conhece.
Então ele ficou um tempo lá em Tarso, convivendo, congregando, pregando a palavra. O Barnabé vai buscá-lo para trabalhar em Antioquia. E eles começam a servir ao Senhor em Antioquia. E ali de Antioquia, eles também são ordenados pela igreja para levar socorro para os irmãos da Judéia. Um dia chegou um profeta por nome de Ágabo e anunciou que viria fome. Na Judéia essa fome veio. E a igreja então separou Barnabé e Saulo para levar socorro para os irmãos da Judéia. Vejam, eles estão caminhando juntos. Barnabé vê o Saulo convertido, acredita nele, pega ele, apresenta para os apóstolos. Aí quando Barnabé vai pastorear a igreja lá em Antioquia, ele vai busca o Saulo para ajudar ele. Quando eles vão levar socorro aos irmãos da Judéia, o Saulo vai junto com ele. Eles são parceiros, são amigos, são irmãos. Quando eles voltam de Jerusalém, eles foram levar assistência social. Quando eles voltam de Jerusalém, eles trazem uma pessoa com eles. Eles trazem um discípulo de Pedro, melhor dizendo, um filho na fé de Pedro. Um filho na fé de Pedro. Pedro vai dizer isso lá nas suas cartas. João Marcos. João Marcos é aquele que nós conhecemos como Marcos do Evangelho. É o sujeito que escreveu o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. Então, quando eles voltam de Jerusalém, eles trazem o João Marcos. E ele vem acompanhando os dois, e a gente percebe que ali está começando um novo processo de discipulado, agora com o João Marcos. Muito bem, então eles estão ali em Antioquia. Saulo, Barnabé, que também a gente conhece por José, e o João Marcos. E aí no capítulo 13 de Atos, a Bíblia vai dizer que havia em Antioquia profetas e mestres, e dá uma descrição de alguns dessas pessoas. Qual é o primeiro que encabeça a lista? Barnabé. Ao que parece, então, Barnabé é o que tinha proeminência entre todos os líderes de Antioquia. Barnabé aparece encabeçando a lista, e no final da lista, Saulo. E aí diz o Espírito Santo à igreja: separe-me Barnabé e Saulo para uma obra que eu estou chamando eles. Deus então chama Barnabé e Saulo para o ministério da pregação da palavra. Eles respondem ao chamado de Deus, jejuam, oram e são enviados pela igreja. A igreja envia os dois para pregar o evangelho. Ocorre então que eles levam também João Marcos. João Marcos vai auxiliando os dois, acompanha os dois ministros na pregação do evangelho. Eles começam a passar por algumas cidades. Uma das cidades que eles chegam, eles enfrentam ali uma oposição espiritual, ataque demoníaco. E não demora muito, a Bíblia diz que o João Marcos volta para casa. Nós não sabemos porquê, mas o João Marcos volta para casa. O que será que aconteceu? Não temos informação. Talvez o João Marcos achou a missão estava pesada, sentiu saudade de mamãe. Talvez o João Marcos pensou assim que não ia dar conta. Não sei, eu sei que ele voltou para casa. Ele era crente. Se a gente ler ainda no livro de Atos, a gente vai ver que a igreja ela se reunia na casa da mãe dele para orar. Ele era de família crente. Era foi um novo convertido, mas era de família crente. Mas ele volta. Saulo e Barnabé prosseguem a viagem, eles vão pregando o evangelho e eles têm sucesso, irmãos. Deus os abençoa, eles vão em frente, são bem-sucedidos, eles plantam novas igrejas, muita gente se converte. Deus usa essa dupla, é uma dupla assim que deu certo, uma dupla muito bem-sucedida. Uma dupla que tinha bênção de Deus, a mão de Deus estava com eles, onde eles passavam, Deus abençoava, tocava pessoas. Então eles cumprem essa primeira viagem, passam por diversos lugares, plantam igrejas e eles voltam para Antioquia. Eles voltam para prestar relatórios, prestar contas com a igreja, passam um tempo ali de comunhão com os irmãos, desfrutando da comunhão com eles, ministrando a palavra em Antioquia. Então, tempos depois, o Paulo falou a Barnabé: vamos voltar pelo caminho onde a gente passou, vamos voltar para visitar os irmãos, onde a gente anunciou a palavra, ver como é que eles estão, vamos voltar. E Barnabé topou: vamos. Eles toparam, acharam uma boa ideia, vamos voltar. E então Barnabé diz: e vamos levar João Marcos com a gente. Aí o Paulo disse: como assim, por que João Marcos? Não, porque
ele é um bom rapaz, vamos levá-lo. O João Marcos era primo de Barnabé, eu não disse isso, ele era primo de Barnabé. Então talvez por causa desse grau de afetividade, do primo do querer bem, ele quis levar o João Marcos novamente na segunda viagem. O Paulo falou, não acho certo, ele desistiu na primeira, não foi nem na metade do caminho, ele parou, voltou, não é o perfil para estar com a gente nessa viagem, não vamos levar o João. Não vamos. E diz a Bíblia, no capítulo 15, que houve uma desavença entre Paulo e Barnabé. Eles se desentenderam. Não foi só uma divergência assim de opinião. Se a gente examinar o texto com um pouco mais de atenção na língua grega, a gente vai perceber que houve uma irritação. Houve um grau de irritação. Foi assim, foi um certo desconforto entre eles, por causa do João Marcos. Barnabé queria levar o João Marcos na segunda viagem, o Paulo não queria levar. A desavença foi tal que a dupla dinâmica, chamada pelo Espírito Santo, cheia de sucesso na primeira viagem, aqueles dois irmãos que se davam super bem, acabaram se separando. Não entraram em acordo. Não teve acordo, ninguém cedeu. Nem o Barnabé cedeu em não levar o João, nem o Paulo cedeu em levar o João. Acabaram que, então, o Barnabé pegou o João Marcos e foi para uma outra viagem, para uma outra direção, foi para Chipre. O Barnabé era natural de Chipre. Chipre é uma ilha ali no mar Mediterrâneo, ele foi para lá. O Saulo pegou Silas e foi para outra direção. Então, a igreja os abençoou, eles foram pregar o evangelho, mas agora separados. Não foram mais juntos, porque eles tiveram um conflito. Esse conflito foi razoável, porque houve uma tensão tal que eles se separaram. Então, eu vou para cá, você vai para cá, e vamos assim. É interessante a gente observar isso, essa passagem, o que a Bíblia está descrevendo. Quem estava certo na controvérsia? Paulo ou Barnabé? Quem tinha razão aqui? Nós não sabemos, irmãos. Não sabemos se Paulo estava certo, se Barnabé estava certo, se ambos estavam errados ou se ambos estavam em alguma medida certos. Fato é que pessoas de Deus, cheias do Espírito e fé, também se desentendem. É isso que eu aprendo com essa experiência bíblica. Pessoas cheias de Deus, do Espírito Santo, pessoas de fé, também se desentendem, se ferem e se irritam. Eles também enfrentam divergências. Eles também têm problemas. O fato de sermos pessoas boas e cheias do Espírito Santo e fé, não é em si mesmo uma garantia de que a gente sempre vai se entender com as pessoas. Você sabe muito bem a respeito de Paulo, o currículo dele dispensa comentários. Mas eu fiz questão aqui de descrever um pouquinho melhor Barnabé, que não é tão falado. Mas a Bíblia oferece aqui várias informações para a gente perceber que o caráter de Barnabé era de um homem bom, motivador, apoiador, um crente genuíno. Então nós temos dois bons crentes. Dois bons irmãos foram chamados pelo Espírito, foram colocados juntos lado a lado para fazer uma obra. Eles fizeram, deu certo, tentaram repetir a dose, mas na segunda vez teve uma coisinha de nada. Só uma questão sobre levar ou não levar uma pessoa. E aí houve uma cisão. Eles se separaram, se desentenderam. Então, eu quero dizer para você que pessoas de Deus também se ferem, se desentendem. E se você ver isso acontecendo, não pense que é o fim do mundo. Conflitos não são o fim do mundo. A gente brigar com alguém não é o fim do mundo. O pastor está dizendo que isso aí é uma coisa, não é importante, é pequena? Não, de modo algum. Eu reconheço a seriedade, a gravidade de um conflito, de um desentendimento, de uma briga, mas eu só quero que você entenda, a vida não vai acabar por conta disso, não é o fim do mundo. Às vezes, irmãos, a gente dramatiza demais.
Às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água. Às vezes a gente acha que aquilo que é uma coisa assim, uma divergência, a gente transforma numa coisa, numa grande tempestade, envolve outras pessoas, e às vezes as consequências são graves, por causa de uma coisa que não deveria ganhar proporções tão grandes. Eu quero que você entenda, a partir da experiência de Saulo e Barnabé, que pessoas de Deus também têm problemas. E o fato de sermos crentes e amarmos a Deus não nos impede de, em algum momento, a gente ter atrito com outra pessoa. E nós também não devemos achar que por alguém ter atrito com outra pessoa, que aquela não é uma pessoa de fé, ou não é uma pessoa de Deus, que ela não ama a Deus, que não é sincera na sua fé. Não é essa a relação. Nós não podemos avaliar as pessoas tão somente ou especificamente pela capacidade que ela tem de se relacionar bem o tempo todo. É claro que daí há uma diferença entre você viver em contenda com todo mundo o tempo todo, mas eventualmente os desentendimentos aparecerão. Entenda isso. Você que é casado, você que está trabalhando, que convive com outras pessoas no trabalho, você que convive com pessoas da igreja, na sua convivência diária, em algum momento é possível que você se desentenda com alguém. E se isso acontecer, não se desespere, é natural. Não é o desejável, não é o esperado, mas é natural, é comum. Se acontecer, fique calmo. Se desentender, não faça uma tempestade num copo d'água, não pense que o mundo acabou. Não, desentendimentos acontecem. Se ele ou ela brigar com você, não pensa, que tipo de crente é, onde já se viu falar isso para mim? Às vezes crente diz coisas que não devia dizer. Às vezes crente não age como deveria agir. Isso acontece. Às vezes o crente, frequentemente nós enxergamos as coisas de modo diferente de outras pessoas. Ele viu de um jeito, eu vejo de outro. E às vezes, nem a perspectiva do outro, nem a minha é necessariamente a certa ou a errada, são só diferentes. Eu estou querendo que você entenda que os conflitos, eles existem, a gente vai enfrentar. Se eles acontecerem, não é o fim do mundo. E se eles acontecerem, eles estão dizendo uma coisa: nós somos diferentes. E eventualmente nós enxergamos os problemas, a vida, lidamos com as coisas de maneiras diferentes. Warren Wiersbe, ele escreveu assim a respeito dessa contenda de Paulo e Barnabé. Escute: Paulo olhava para as pessoas e perguntava: o que elas podem fazer pela obra do Senhor? Enquanto Barnabé olhava para as pessoas e perguntava: o que a obra do Senhor pode fazer por elas? Parece que Paulo tinha uma perspectiva de pensar no trabalho a ser feito. E Paulo não queria comprometer o trabalho por causa de pessoas talvez desqualificadas. Barnabé talvez olhava na perspectiva da pessoa. E Barnabé pensava: a obra de Deus pode fazer bem a João Marcos. E talvez Paulo pensava: João Marcos não fará bem a essa obra. Então são só perspectivas diferentes que eles estavam tendo. Como a gente pode equilibrar as coisas quando temos perspectivas diferentes? Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Aliás, na maior parte do tempo é difícil mesmo. Quando um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e necessariamente nenhuma posição é certa, é só diferente.
Mas o que a gente tem que entender é que as coisas não estão necessariamente acabadas, não quero mais olhar na cara dele ou dela, porque onde já se viu, tanto bem que eu fiz para ele, tanto bem que eu fiz para ela, tanto que eu ajudei, olha só, agora vem me dizer uma coisa dessa, ele devia me apoiar, tanto que eu apoiei ele, olha, muitos anos ajudando essa pessoa, e agora ele vem fazer isso comigo, se coloca assim comigo, não, eu não aceito isso, devia me ajudar justamente nessa hora. A gente não precisa entrar por essa direção. Só entender, se acontecer, fique tranquilo. Calme-se. A gente se irrita, depois a gente se acalma. A gente se altera, depois a gente volta no lugar. O outro disse uma coisa, é o modo dele pensar, talvez eu tenha outro. A gente tentar estabelecer alguns níveis de razoabilidade para os atritos que a gente enfrenta, é muito bom. Eu quero dizer para você também que os conflitos, eles não devem ser definitivos. Eles não devem ser a última palavra dos nossos relacionamentos. Não é porque a gente teve problema, se desentendeu, que tem que ser assim para o resto da vida. Que isso tem que continuar por anos. Que a gente tem que continuar carregando isso. Não precisa ser assim sempre. Se você ler a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos encontrar algo interessante que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Leia comigo, acompanhe na sua Bíblia, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Eu vou ler e você, quando se encontrar, você verifica também. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Paulo está escrevendo à igreja que está em Colossos, está dando instruções para a igreja, e como ele sempre faz no final de suas cartas, ele dá saudações, e às vezes ele estende as saudações às pessoas que o acompanham no momento da escrita da carta. Está com ele um irmão chamado Aristarco, não sabemos muito sobre ele, mas tem um outro chamado Marcos. Quem é esse Marcos? O primo do Barnabé, o pivô da encrenca. Onde está Marcos? Com Paulo. E o que é que o Marcos está fazendo ali? Está ajudando Paulo. E ele diz: olha, se vocês receberam instruções dele, se ele for ter convosco, acolham ele. Acolham o menino. Se a gente olhar também na carta de Paulo a Filemon, a gente vai encontrar também a mesma coisa. Filemon, versículo 24, 23. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A carta de Filemon, ela foi escrita para Filemon em concordância com a carta à igreja que estava em Colossos. Então é a mesma ocasião. E aqui ele novamente menciona Marcos na saudação agora a Filemon. E ele inclui Marcos entre os cooperadores. Depois de toda aquela situação, a gente vê mais tarde Marcos sendo cooperador de Paulo, um ajudador de Paulo, alguém para estar auxiliando no ministério. Agora veja outra coisa, 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo escrevendo a Timóteo, está falando da sua condição. Ele, na segunda carta, ele está preso aqui. E ele fala, ó, só Lucas está comigo. Está dando algumas instruções a Timóteo. Pega Marcos, traz com você, ele é útil para o ministério, ele é útil para mim. Paulo está dizendo, traz o Marcos, eu quero ele junto com a gente. Paulo e Barnabé não se tornaram inimigos por causa daquela situação, eles só divergiram, separaram, mas continuaram trabalhando. Aquele que foi o pivô da contenda, agora é útil no ministério de Paulo. Quando a gente se fere, a gente também tem a oportunidade de encontrar cura. Uma frase do pastor Ed René Kivitz que eu sempre trago em meu coração, e é assim, nós nos
ferimos pelos relacionamentos e nos curamos pelos relacionamentos. Às vezes a gente se fere se relacionando com as pessoas, mas a gente também se cura relacionando-nos com as pessoas. A gente pode encontrar cura também. Amados irmãos, Paulo, Barnabé, João Marcos, eles tiveram muitas experiências juntos. Viram demônios sendo expulsos, pessoas se convertendo, ensinaram a palavra, fizeram viagens. Muito mais é o que nos aproxima do que o que nos separa. Muito mais é o que nos une, irmãos. Pode ser que eu sou ferido justamente por alguém que eu amo, que eu quero bem. Justo aquela pessoa foi dizer isso, foi fazer aquilo. Mas se você for pensar, tem muito mais coisas que nos aproximam do que nos separam. Tem boas experiências, boas lembranças, boas coisas que a gente viveu junto, e é isso que a gente tem que trazer à memória. É isso que a gente tem que valorizar. Valorize mais o favor do que a ofensa. É isso que Deus está realizando também em Cristo nosso Senhor. Em Cristo Deus não está valorizando o pecado tanto quanto a graça. A Bíblia diz que onde houve o pecado, a graça foi muito maior. Na perspectiva de Deus, o pecado é uma grande ofensa, mas a graça sobrepõe a toda ofensa, aleluia. E nós cristãos vivemos debaixo da graça. E às vezes a gente é confrontado com a ofensa, com o pecado, mas a graça é muito maior. Se você se desentender com alguém, sofrer atrito, ouvir o que não gostaria de ouvir, eu sei que vai doer, eu sei que vai machucar, e pode ser porque por algum tempo você se encolha, mas lembre-se sempre, a graça de Jesus é maior do que qualquer ofensa, e ela pode nos aproximar e reparar os relacionamentos quebrados. Amados, talvez João Marcos precisasse ser melhor treinado para aquela segunda viagem. E aí aquela segunda viagem não era o lugar para ele. Talvez Paulo tivesse razão. João Marcos não deveria acompanhar mesmo, porque ele precisava ser treinado, precisava ser preparado, precisava ser melhor discipulado. Mas quem melhor para discipular João Marcos do que o filho da consolação? Quem melhor para discipular João Marcos do que o Barnabé? Barnabé tinha razão também. João Marcos tem potencial. João Marcos ainda é um sujeito bom. João Marcos pode dar muito fruto no reino. Vamos levar com ele, vamos discipulá-lo. Eu percebo que na controvérsia, em alguma medida, os dois tinham razão. Talvez João Marcos não deveria ser aquela viagem para João Marcos, mas ele não deveria ser deixado para trás. Ele precisava ser discipulado, ele precisava de alguém instruindo, ensinando, compartilhando experiência de vida com ele. E isso aconteceu através do trabalho de Barnabé. João Marcos teria sido útil se fosse com eles? Teria sido útil se tivesse ficado para trás? Eu vejo João Marcos sendo mais tarde útil para o ministério de Paulo. Não sei se aconteceria se ele fosse naquela viagem, mas eu sei que o Barnabé acreditou nele e falou: então você vai e eu fico com esse menino. E Barnabé fez um trabalho espetacular na vida de João Marcos. Ele foi útil para o ministério, e pela graça de Deus, ele nos legou o primeiro evangelho a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir do evangelho de Marcos, que Mateus e Lucas também escreveram seus evangelhos, tendo como padrão, como perspectiva o evangelho de Marcos. João Marcos foi um homem importante no reino de Deus. E eu acredito que aquela divergência dos dois, em algum modo, contribuiu com a vida do menino. Eu quero pensar comigo que talvez ele não deveria ir mesmo. Talvez o que aconteceu foi exatamente o que deveria ter acontecido. Talvez nós podemos aplicar o texto, a fala de Paulo para João Marcos nessa ocasião, nessa separação.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez o João Marcos deve ter ficado chateado com Paulo. Puxa vida, só porque eu desisti na primeira viagem, não quer me levar agora, sem coração. Pode ser que eles pensaram que Paulo foi muito duro, muito radical. Eu sei que lá na frente depois eles estavam juntos, trabalhando pelo Evangelho do Reino. O drama, irmãos, não interrompeu o propósito de Deus. O drama entre eles não impediu o agir de Deus. Deus queria usar Paulo nas missões e Deus usou. A segunda viagem também foi uma bênção. Deus queria usar João Marcos no reino e usou. Aí está o Evangelho, aí estão os relatos a respeito dele no Novo Testamento, para a gente ter certeza disso. Não deixe o propósito de Deus ser interrompido por desavenças. Não deixe o propósito de Deus ser interrompido na tua vida por atritos. Mesmo que você tenha talvez sido pivô de alguma tensão, de algum problema, você ainda pode ser muito útil para o reino de Deus. Mesmo que alguma coisa tenha acontecido justamente por tua causa, mesmo que aquele problema aconteceu justamente por causa de algo que você disse ou fez, você ainda pode ser muito útil para o reino de Deus. Não deixe que nenhuma raiz de amargura brote e perturbe. Deixa que o coração de Deus seja o teu coração. Você vive em paz com as outras pessoas. Não se aflija se tem alguma divergência, algum problema. Com toda certeza, Paulo e Barnabé continuaram sendo bons amigos, bons discípulos. E ali, naquela divergência, talvez eles não entendiam bem, mas estava sendo uma grande oportunidade de Barnabé discipular um importante companheiro de missão, um importante discípulo no reino, tanto para a vida de Paulo quanto para a igreja de Deus. Então, se alguma coisa acontecer, se você discutir com alguém, se você se desentender com alguém, se você brigar ou brigou com alguém, não se apavore. Não fique pensando assim que é o fim do mundo, porque não é. As coisas podem ser reparadas. As coisas podem ser tratadas. Deixa Deus tratar. Libera perdão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse a respeito do perdão, ele disse: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Falta de perdão pode dar vantagem a Satanás contra a nossa vida. Pode dar munição para o diabo. Então, se houver alguém a quem você deve perdoar, perdoe. Se há algum relacionamento que você deve restaurar, restaure. Se alguém te machucou profundamente, lembre-se, mais é o que nos aproxima. Mais são os motivos para nos unir do que para nos separar. Amém? Feche os olhos. Senhor Jesus, nós temos entendido pela Tua palavra quanto precisamos do Senhor para a gente ter comunhão. Nós temos entendido pelas Escrituras que, ainda que a gente se empenhe ao máximo e busque comunhão contigo, em algum momento a gente vai ter algum atrito, alguma divergência com outras pessoas. Mas nós não queremos dramatizar demais nada disso. Queremos entender que talvez em alguma medida o Senhor tenha os seus planos, os seus propósitos. Esperamos que a Tua vontade se cumpra na nossa vida, que o Teu governo se estabeleça em nós, que a gente não viva separado por causa dos atritos, mas a gente encontre nos atritos uma possibilidade, um caminho de restauração, de comunhão, de entendimento. Abençoe-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Vamos interceder uns pelos outros no momento de oração. Eu tenho proposto que a gente tenha um momento de oração de mãos dadas. Eu quero te encorajar a fazer isso agora, a dar as mãos a alguém. Interceder pela pessoa que está à sua direita e à sua esquerda, tá bem? Fale com Deus pela pessoa que está à sua direita e à sua esquerda.
Se você precisar de oração por alguma questão particular aí que você tem enfrentado, algum problema de saúde, emocional, espiritual ou de relacionamento, fale com a pessoa que está perto de você. Fala, irmão, eu estou precisando de ajuda de Deus aí, você intercede por mim, tá bom? Fale com o Senhor, nós vamos interceder. Se você não sabe o nome da pessoa que está à direita à sua esquerda, pergunte o nome a ela, tá? Se você tiver ainda com muita vergonha de perguntar, então você só ora mesmo. Deus, esse irmão, essa irmã, fale com Deus. Vamos orar uns pelos outros. É um mandamento de Jesus, orai uns pelos outros. Que Deus faça a gente viver como a gente está agora, a gente permanecer assim unidos em nome de Jesus.